Sr. Cobra Dourado, o senhor sabe que um dos princípios da doutrina espírita na codificação do Allan Kardec é a pluralidade dos mundos habitados. Quando o senhor falou que o senhor já viveu nesse e em outros mundos, o senhor toma isso como uma verdade muito natural. O senhor falou com naturalidade. Por que a gente tem dificuldade de digerir essa realidade? Porque, infelizmente, os humanos ainda são muito egoístas. O humano é muito egocêntrico. Para vocês, o foco do universo está em vocês. E mesmo que vocês tenham uma grande atenção, nós tenhamos uma grande atenção à vista do nosso Criador, Ele não fez só a gente. Ele não fez só esse mundo e não habitou só um lugar só. Da mesma forma que Ele não habitou uma única dimensão. Só na dimensão de vocês, se vocês contarem a infinidade de galáxias que existem aqui e continuar achando que vocês são únicos no meio disso tudo, vocês realmente acham que vocês não estão sendo egoístas? Vocês realmente acham que Deus criou milhares de espaços e milhares de constelações só para que vocês apreciassem um terço disso tudo? Deus não faz uma uva nascer no meio do mato só para ela ficará porque talvez um humano vá ver. Deus faz uma uva nascerá porque ela tem uma função lá. O que vocês precisam entender é que nem tudo está ligado a vocês, que nem tudo foi feito para vocês. Vocês podem compartilhar dessas coisas, mas vocês não são donos nem principais dentro dessa coisa. Vocês só são peças. Nós somos apenas peças. E quando a gente entende isso, a gente tem facilidade de aceitar o outro, de aceitar o próximo. Aceitar aquela coisa que a gente falou agora há pouco, que quem eu sou e a minha verdade não é única. Da mesma forma que o mundo que eu vivo agora também não é único. Faz as contas aí das dimensões que Deus criou e a quantidade de planetas e a quantidade de lugares habitados. Ele não criou isso tudo à toa, né, filho? Graças a Deus. O senhor trouxe um dado na vossa colocação de que nessa dimensão onde a gente consegue ver os planetas e as galáxias, que devem existir bilhões de sóis e sistemas solares, já se pode considerar uma infinidade de possibilidades de existência de espíritos em corpos encarnados. E o senhor ainda trouxe a possibilidade de que isso é uma dimensão em possivelmente infinitas outras. Eita! A percepção de espaço e tempo de vocês também não é única. Então, o que pode ser grande aqui pode ser pequeno em outro lugar, e o que é grande em outro lugar pode ser pequeno aqui. Infelizmente, a mente de vocês ainda não consegue processar isso. A pluralidade do mundo é uma coisa muito ainda distante do nível de compreensão de vocês. Dos mundos habitados? Até dos não habitados, porque eles existem por uma função. Existem, por exemplo, diversos lugares que são feitos como fontes de energia, ou lugares que são feitos como prisões espirituais e diversas outras coisas. E como você disse, a densidade molecular, por exemplo, também é muito variada. Em um planeta, o físico pode ser diferente do que é físico aqui. Não quer dizer que deixa de ser físico. Meu corpo espiritual é físico também. A gente usa o termo mundo físico porque vocês acostumaram a entender que o físico é apenas a matéria densa. Mas o denso também é variável. E vocês esquecem disso. Então, a densidade de um corpo, de um planeta, pode ser mais sutil que a de vocês, mas não muda que ele também exista naquele planeta. Isso, infelizmente, ainda é uma coisa difícil de compreensão para vocês. Mas, enquanto vocês não conseguem entender isso, tenham na mente de vocês que existe isso. Mas talvez vocês não precisam entender isso agora. Se alguém estiver ouvindo, prestando bastante atenção, e às vezes até os mais velhos, né, nessa religião específica, pode estar dizendo assim: nossa, esse caboclo que morou no meio do mato, como é que ele pode ser tão inteligente assim? O que o senhor responde? Novamente é um pouco longe da própria
doutrina da religião de vocês, se vocês estiverem pensando isso, O julgamento, né? achar que eu fui só um índio, ou achar que eu não vivi depois que eu desencarnei. Se vocês ainda têm esse pensamento, vocês precisam entender um pouco melhor a própria religião de vocês. Quando você limita seus guias, você limita a sabedoria deles. E quem está perdendo é você, porque a gente aprendeu. E se você quer imitar a gente só a saber sobre como caçar e não quer deixar a gente expandir sua cabeça, por exemplo, para falar sobre mundos que Deus criou, uma hora ou outra você vai aprender, mas quem está perdendo de aprender agora é você. Eita.